vou adorar, prostrado e para sempre nos céus. A vida de glória perfeita. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glórias ao nosso Deus, que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que ela seja de coração, de entrega real. Aproveite esse momento, em família, em comunhão. Louve, adore e ouça aquilo que Deus quer nos falar, porque Ele quer nos falar. Glórias ao nosso Deus. A igreja pode se assentar. Boa noite, queridos irmãos que estão agora nos acompanhando no canal IBCT. Satisfação estar aqui para mais um culto de oração. Que o Senhor possa falar ao seu coração, a você que está aí, a todos que nos acompanham, que estão na sala, acompanhando na TV essa transmissão. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam com cada um e que tenhamos esse momento abençoado na presença do Senhor. Lembrando, meus irmãos, a nossa igreja continua ativa, continua se movendo. Mês de julho, mês de férias, mas nós temos aí, hoje dia 8, temos nessa semana iniciando a nossa EBD de inverno. Participe conosco, frequente, aproveite de tudo que está acontecendo. Na semana também do dia 15, nós teremos o Acamper, vamos orar pelos nossos embaixadores. Teremos também colônia de férias na semana do dia 21. E também o Congresso das Mensageiras do Rei 24 e 25. Então são muitas atividades para toda a família, para nossas crianças, Então é um mês de férias, mas a igreja não para e continua também as suas atividades. Vamos estar participando e nos envolvendo também. Muito bem, meus irmãos, então nesse momento vamos ter um momento de estarmos orando diante do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações, acalme o seu coração e venha nos trazer encorajamento. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de graça, misericórdia, é um Deus que nos ama, um Deus bom e justo, e que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a cada um, ó Deus, a começar a mim, ó Deus, abençoar cada família que nos assiste, abençoar a tua igreja, assim como o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos o que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, do verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que o Senhor abençoe sua santa palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos a pensar e a refletir nesse tema, nesse texto, sobre uma oração que transforma. Uma oração que transforma o nosso caráter. E começando já nessa breve reflexão, a perguntar ao irmão, como tem sido sua vida de oração? Como foi a sua vida de oração nessa semana que passou? Nesse semestre que passou? Passamos por muitas coisas, foram desafios,
foram batalhas, vencemos algumas, em outras experimentamos situações difíceis, desânimo. E a pergunta fica, como tem sido a minha vida? Verdade é que ao longo da nossa caminhada, algumas vezes, a gente se pega desanimado até mesmo para orar e nos perguntando, tenho repetido, Deus está realmente interessado, ouvindo, atento ao que eu tenho orado? Será que eu tenho conseguido me expressar? Será que realmente eu sou digno de que Ele me ouça? E perguntas vão se fazendo em nossa vida de oração. Mas nós vemos nesse texto aqui que ele diz, todos nós que o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Meus irmãos, na antiga aliança, existiam alguns véus, algumas coisas que o povo estava fazendo, e um deles era o legalismo. E eles achavam que por muito ser estritos cumpridores da lei, eles estavam barganhando com Deus o que eles queriam e ter aceito os pedidos que eles desejavam. Mas esse texto vem nos mostrar que aquela oração que transforma é uma oração sincera, em que nós vamos nos despir diante do Senhor. Nós vamos tirar os véus, vamos tirar as máscaras que constantemente estamos tentando colocar para termos uma vida que possa nos justificar diante de Deus. E a primeira questão é, o que nós precisamos nos despir? O que nós precisamos fazer, deixar de fazer para chegarmos sinceros diante de Deus? Ele está hoje aí na sua casa. Talvez você esteja pensando sobre isso. Ele está aí, é momento de você se achegar a Ele, de se aproximar dEle. Sim, o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Moisés, lá no tempo da lei, lá em Êxodo, ele precisava colocar o véu para que o povo não percebesse que a glória estava saindo, o brilho estava saindo dos seus olhos. E o povo também, muitas vezes, ficava dependente daquela situação. Precisavam ver o brilho no rosto de Moisés para poder se relacionar com Deus, meus irmãos. Porque muitas vezes estavam presos a véu, preso a situações, preso a questões para se relacionar com Deus. Se a gente vê um pouquinho antes nesse texto, fala que o povo estava endurecido, o coração deles. E até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Volte-se para o Senhor, meu irmão. Talvez você esteja pensando, mas eu não consigo. Ele é um Deus de graça e misericórdia. É hoje o tempo de você voltar para Ele. Pois o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Maior do que a lei é o Espírito do Senhor que criou a lei. E Ele te chama, assim como está, para adorar a Ele em espírito e em verdade. E Ele diz aqui que podemos ver e refletir a glória do Senhor. Vamos tirar nossos véus para que a gente possa louvar o Senhor em oração, em sinceridade, reconhecendo: Deus, eu não sou perfeito, eu não consigo cumprir todas as coisas, mas a sua graça e a sua misericórdia é que me transforma. Por tanto tempo o povo de Deus ficou tentando, na sua falsa perfeição moral, se achegar a Deus, mas agora o apóstolo Paulo está a dizer para nós: remova o véu, acesse ao Senhor com liberdade. Porque quem transforma é o Senhor. Não é na nossa força, é o mérito do Senhor. E aqui diz: o Senhor é Espírito, e Ele nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando cada vez mais parecidos com Ele. Certo escritor, C.S. Lewis, ele
tinha muitas dúvidas a respeito dessa oração que fala bem de Deus. E ele falava que nós mesmos, às vezes, não gostamos das pessoas que gostam de receber louvor, que gostam de ser elogiadas para se sentir bem. Então, por que Deus gosta que a gente fique falando bem dele, que a gente fique louvando a ele? E ele foi pesquisar mais a fundo sobre isso, e ele se deparou com um quadro muito bonito, um quadro lindo. E ele falou assim: olha, um quadro desse é tão bonito que eu não consigo ficar só para mim, eu preciso admirar ele. Quando a gente ouve uma canção tão bonita, aquilo nos afeta, que a gente quer ouvir de novo e quer compartilhar. Então ele se deparou com a palavra admiração. Nós precisamos admirar a Deus pelo que Ele é. A lei não era perfeita, não, as pessoas não conseguiam cumprir ela de forma perfeita, mas Jesus, Ele é o servo perfeito que cumpriu toda ela. E pelos méritos de Jesus, pela sua morte, pela sua entrega, Ele nos deu liberdade, o véu foi rasgado e nós temos a liberdade de acessar a Deus. Isso é motivo de louvor, de gratidão. Nós temos um Deus que se abriu para nós para que possamos nos relacionar diretamente com Ele. Ele cumpriu todos os requisitos. Não é mais eu tenho que me preocupar ou ficar com a minha mente me martirizando, eu não consigo, mas a minha oração não chega a Deus, mas eu não tenho feito o melhor, o mais perfeito. Não. Não é no nosso mérito, é nos méritos da cruz. É Jesus que nos transforma. E é motivo da nossa adoração. Então C.S. Lewis, ele percebeu que não é Deus que precisa do nosso louvor, mas nós somos transformados quando louvamos, agradecemos ao Senhor em todas as circunstâncias. Será que Paulo foi alguém que foi transformado pela oração? Eu creio que sim, meus irmãos. Porque antes era perseguidor, legalista, estrito da lei. Mas o caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo, ele passou a entender a obra de Cristo. A ponto de que no capítulo 16 de Atos, ele ali preso, ele ali acorrentado com Paulo e Silas, de uma forma paradoxal, ele louvava e engrandecia o nome do Senhor. Somente um coração transformado no poder do Espírito Santo poderia fazer uma oração como essa. Então, meus irmãos, para finalizar e para concluir, que possamos experimentar na nossa vida uma vida de oração, que a gente perceba que nós estamos tendo diariamente o nosso caráter transformado. Que a gente possa perceber que a gente está sendo transformado pelo Senhor. Que a gente possa remover os nossos véus, as nossas máscaras que tentantemente tentamos colocar para poder barganhar com Deus. Que a gente vá à presença de Deus em nossa vida de oração, sincera, nos derramar diante dele e falar: Deus, eu não consigo, mas o Senhor é um Deus de graça e misericórdia e justo, perfeitamente justo. O Senhor é o único que conseguiu cumprir toda a lei, e é diante do Senhor que eu me aproximo. Que a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, que o seu Espírito, que o nosso louvor sincero a Ele possa transformar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos continuar aqui em oração. Você está acompanhando aí nossa transmissão. Se sentir confortável e desejar, colocar aí no chat seus motivos, seus pedidos, suas súplicas. Pode colocar que nossos irmãos da intercessão estarão acompanhando esses pedidos. Vamos compartilhar uns com os outros esses motivos. E nós queremos aqui então continuar colocando em oração os motivos de oração que colocamos no início da transmissão, para que Deus continue abençoando esse mês, a igreja, todos os membros e todos vocês que nos assistem. Vamos orar então. Oremos, em nome de Jesus. Paizinho querido,
Obrigado, ó Deus, por mais um dia que temos. O privilégio, ó Deus, de entrar na Tua presença, Pai. Entrar, ó Deus, com convicção que o Senhor nos ama, o Senhor é justo, o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, Pai. Todas as vezes, ó Pai, que tentamos, ó Pai, ir ao Senhor, ó Deus, com nossos méritos, nós quebramos a cara, mas nós não voltamos, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor está de braços abertos, como um pai, ó Deus, à espera do seu filho, o filho pródigo, ó Deus. O Senhor está sempre de braços abertos a nos receber e a nos mostrar, ó Deus, que nos ama. Ó Pai, por isso eu peço, ó Deus, a Ti, ó Deus, que é nosso Deus maravilhoso e amoroso, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Deus, aqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Deus, talvez em doença, enlutados. Ó Pai, aqueles que estão necessitando nesse momento, eu não sei, eu não conheço, aqueles que nos assistem, mas nesse momento acessou essa transmissão, talvez em outro dia, mas que o Senhor possa estar alcançando esse pedido agora, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, os acampamentos que teremos, o Acamper da Mensageiras, também a IBD de inverno. Abençoa, Senhor, ó Deus, o núcleo ministerial da nossa igreja, os servos da nossa igreja, os membros, ó Pai, aqueles que estão em viagem, que o Senhor acompanhe onde estiverem e que também, Pai, possa os trazer em paz, ó Deus. Senhor, ó Deus, oramos, ó Deus, para que a Tua igreja continue avançando diante de tantas dificuldades, de tantos, ó Pai, temores que aparecem. Senhor, ó Deus, e oramos, ó Pai, para que nós possamos estar cada dia mais, ó Pai, sendo transformados, ó Deus, a cada situação que nos aparece. Senhor, ó Deus, possamos, ó Deus, estar confiantes, ó Deus, que o Teu Espírito está nos transformando, ó Deus, em nossa caminhada, não estamos sós. Pai, muito obrigado por mais este culto, em nome de Jesus, assim oramos. Amém.